na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 até o 20. Vamos ler esse recorte do texto, do capítulo 4. Filipenses 4, 10 até o 20. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso porque estou necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Se viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas, por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. A esse mesmo Deus, que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que me foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre, e amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo texto bíblico, Senhor, que por si só fala muito ao nosso coração. Nessa noite, que nós tenhamos o entendimento aberto, e além do entendimento, o coração aberto para receber a tua palavra. Nós queremos ser aquela terra que deu bons frutos, Pai, ao ponto de nascer 30, 60 e a 100 por um. Tu és o centro nessa noite. Tu és exaltado nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma das 3 cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Uma das 3 epístolas. Ele escreveu também uma carta pastoral quando estava preso. E eu quero que vocês, juntamente comigo, através da exposição bíblica, entenda que um homem, estando preso por causa de Cristo, vivendo algumas aflições na sua vida, declara abertamente que tem a sua alma satisfeita. Um homem que não vive por circunstâncias, um homem que não vive por ocasiões, mas um homem que declara, mesmo vivendo aflições no corpo, ainda assim, ele tem uma vida plenamente satisfeita. Como eu disse anteriormente, essa ministração, ela contrapõe aquilo que eu falei na semana passada. Em cima de uma exposição em Eclesiastes capítulo 6, nós percebemos que a alma do insatisfeito, ela é como o nosso intestino. Porque o nosso intestino, ele é insaciável. Quanto mais nós comemos, mais fome nós temos. Por isso que o sábio Salomão, ele fala, por esse motivo, do seu intestino ser insaciável, você precisa atrapalhar dia após dia, para pagar a fome que existe dentro de você. E ele faz esse paralelo dizendo, assim é a alma do insatisfeito. Quanto mais ele come, quanto mais ele tem, mais ele quer. Porque a sua satisfação não está naquilo que ele é, mas a sua satisfação está naquilo que ele tem. E por esse motivo a sua alma jamais será satisfeita. Ele pode ter um bom casamento, ele pode ter bons filhos,
ele pode ter riquezas, mas por causa da insatisfação na sua alma, ele jamais será satisfeito. Então, esse texto que eu trago para nós nessa noite contrapõe aquilo que nós falamos na semana passada. Nós vimos alguém com tudo que pudesse ter na vida, mas mesmo assim era insatisfeito. Nós podemos sim ter dias de insatisfações, porque nós vivemos em um mundo cruel. Podemos ficar ansiosos, podemos ficar tristes, mas isso não deve reger a nossa vida. Insatisfações momentâneas e pontuais fazem parte, mas o grande problema é quando nós vivemos uma vida insatisfeita. Podemos ter todas as coisas, mas dentro de nós há uma insatisfação. A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. E ela fala muito sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua satisfação, e principalmente a sua suficiência em Cristo, mais do que qualquer outro assunto. À medida que nós vamos compreendendo a carta, à medida que nós vamos lendo a carta, vamos entendendo as palavras do apóstolo Paulo, nós chegamos nessa conclusão. Entretanto, nós notamos em Paulo uma grande determinação e foco, que não permitia de forma alguma que ele desviasse do seu objetivo, que ele desviasse do seu propósito. O grande problema da alma do insatisfeito é que toda hora ele desvia do seu propósito. Ele tem uma visão míope. Pode ter todas as coisas, mas ele diz: eu não estou ainda satisfeito. Mas o homem que tem a sua satisfação no Senhor, ele não se satisfaz nas coisas dessa terra. Ele tem uma vida de plenitude e graça. Por mais dias difíceis que estejam passando, a sua vida sempre estará satisfeita e sempre terá um alvo e sempre terá um objetivo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, ainda quando não estava preso em Roma, e por ter passado inúmeras tribulações, a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos nos fala que Paulo foi apedrejado por causa de Cristo, que Paulo foi açoitado por causa de Cristo, passou por naufrágios, entre outros. Mesmo assim, ele continua plenamente satisfeito no Senhor. Então ele fala aos corintianos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, a leve tribulação momentânea. Veja que Paulo fala que não existe como nós vivemos uma vida sempre de tribulações. Aquilo, quem sabe, que você está passando hoje é algo momentâneo e você precisa crer nisso. E ele faz um comparativo daqueles que creem no Senhor. Olha só, a leve tribulação e momentânea produz em nós um peso de glória. Paulo está falando que aquilo que nós buscamos como satisfação da alma na terra não se compara com aquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Esse que é o grande problema daqueles que não têm a fé no Senhor. Pode ser o mais rico do mundo, o mais bilionário do mundo, o homem mais rico da face da terra. Tenha certeza que nunca terá satisfação na vida desse homem. Existem pesquisas e entrevistas que muitos ricos falam, rico mesmo, meu irmão. Qual o seu grande medo e a sua grande preocupação? Ele vai falar: a minha riqueza. Porque riqueza não traz felicidade para ninguém. Dinheiro, bens, filhos também não trazem felicidade. Casamento não traz felicidade. O apóstolo Paulo faz uma advertência. Ele fala o seguinte, ó você que quer casar aí, mas não dá bola para ele porque casamento é uma benção. Paulo fala o seguinte: a vocês que querem casar, aconselho que sejam como eu. Paulo, ele era celibato. Porque quando você casar, você vai deixar de se preocupar apenas com as coisas dos céus.
aí você vai ter que se preocupar com as coisas aqui da terra. Você vai começar a se preocupar em pagar os boletos. E vem. Daquele jeito. Você vai se preocupar em adquirir coisas para a sua família, para a sua casa, para a sua posteridade. Então Paulo fala assim, ei, deixa de lado se você puder essa coisa de casamento. Mas se você não consegue se conter, case-se. Então, meus irmãos, a satisfação de um homem não está na sua esposa. Ele precisa se casar plenamente satisfeito. Aí sim ele vai trazer alegria para o seu cônjuge. A riqueza de um homem não está no carro que ele tem, na casa que ele tem. A satisfação primeiro precisa estar em Jesus. Aí sim, ele vai se sentir satisfeito com aquilo que ele tem. É por isso que o apóstolo Paulo fala que em meio a tantas tribulações, em meio a tantas necessidades da vida dele, ele se considera um homem plenamente satisfeito. Ele se considera um homem que vive as melhores coisas que essa terra tem para dar para ele, mesmo vivendo em tribulações, mesmo vivendo em aflições, mesmo tendo muitas dificuldades, mesmo tendo muitos desafios. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 9, versículo 24 em diante, ele começa a comparar a jornada da nossa vida através de dois exemplos. Primeiro ele fala sobre a jornada de um atleta, que para vencer uma maratona ele precisa se preparar. De vez em quando você olha aquele irmão seu todo bombadão, bonito, saradão, e fala assim, caramba, eu queria ser como ele. Agora pergunta o que ele come: alface. No café e no almoço, alface. De noite, alface. O atleta precisa pagar o preço para ser um atleta. Ele precisa treinar para alcançar o seu prêmio. E a segunda figura que Paulo usa é de um boxeador. Ele fala o seguinte: aquele cara que luta, que boxeia, ele não pode ficar dando socos no ar, ele tem que parar aqui, se proteger e dar socos certeiros se ele quer derrubar o seu adversário. Paulo está dizendo que na jornada da vida você vai se cansar muitas vezes como um atleta se cansa. Vai ter que abrir mão de muitas coisas como um atleta precisa abrir. E precisa ser certeiro contra os seus inimigos que tentam derrubar você. É isso que Paulo está falando. Mas aquela pessoa que é plenamente satisfeita, por mais tribulações que venham, situações que venham, dificuldades que venham, a sua alma sempre estará em paz e guardada no Senhor. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 39, nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, a satisfação do homem está em Jesus. Paulo aprendeu a tanto com muito ou com pouco ser satisfeito no Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 20, fala sobre a esperança acima da tribulação. Paulo ele fala, logo no início da carta, o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Paulo ele mostra que um discurso desanimador e sem fé pode nos levar ao precipício. Mesmo ele estando preso, encarcerado, e Paulo aqui, ele sabia que a sua sentença era a morte. Essa carta foi escrita em torno de 62 depois de Cristo, e Paulo ele é executado em 67. 5 anos antes ele escreve essa carta, sabia que a sua sentença era a morte. E o apóstolo Paulo fala que, por mais que ele esteja atribulado, o seu discurso ainda precisa ser de fé. Todo discurso sem esperança levará ao homem ao precipício.
E você vai dizer, pastor, que fé é esta? A fé que vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele conceitua de forma correta. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre um dom supremo, que é o amor. E no capítulo 13, ele continua falando sobre esse dom supremo. Veja que Paulo fala que o amor é um dom. Paulo fala do versículo 13, de 1 Coríntios 13, que a fé é um dom e que a esperança é um dom. Tudo o que vem de bom na nossa vida é Deus que coloca. Mas o apóstolo Paulo não está falando sobre uma esperança ligada às coisas dessa terra. Esperança que, de uma forma ordinária, você sabe que amanhã vai levantar e vai trabalhar. De uma forma dentro da ordem, você sabe que amanhã você vai ver as pessoas, você vai ver aquilo que já está na sua expectativa do amanhã. O apóstolo Paulo fala sobre uma esperança que fala sobre as coisas que provém de Deus. A palavra esperança que o apóstolo Paulo usa, dentro do original bíblico, no grego desse contexto, está falando sobre a seguinte palavra que nos traz o seguinte resultado ou significado. É como se alguém estivesse esticando o seu pescoço na expectativa de que algo chegue ou de que alguém chegue. Então o apóstolo Paulo está falando sobre uma esperança certa, que por mais dias difíceis que nós venhamos ter, ainda nós continuamos tendo essa esperança em todas as situações. Mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando sofrendo, ele sabia que em Cristo a sua vida era ou estava satisfeita. Então Paulo, diante das dificuldades, não deixou se distrair pelos obstáculos que estavam diante dele. Nesse caso, o cárcere. Portanto, assim como Paulo, nós precisamos ter essa esperança que é um dom na nossa vida, além daquilo que os nossos olhos enxergam. Meu irmão, quem sabe você tem passado dias difíceis na sua vida. Quem sabe você tem sentido o seu coração atribulado, angustiado. Quem sabe você pode estar enfermo, você pode estar sem recursos financeiros, com problema em casa, com problema com os filhos, com problema no casamento. Eu não sei qual o tamanho do seu problema, mas o que eu tenho para te falar através das letras sagradas é que em Cristo nós temos uma esperança que satisfaz a nossa alma. Não é aquilo que os nossos olhos estão enxergando, mas é aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E Paulo, nessa noite, é um exemplo de esperança que precisa arder em nosso coração. Eu quero dizer para você que essa aflição, ela é momentânea. E ela não se compara àquilo que Deus preparou para você. É que você tem valor, ou o seu valor é maior, mais do que aquilo que você tem. O seu valor é tão grande, que o Pai decidiu morrer por você, para te dar a vida eterna. Quantos estão comigo, estão me entendendo? Filipenses 1, 27, Paulo continua na sua carta. E Paulo fala o seguinte aqui, ó: acima de tudo, vivam de modo digno o evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Sabe o que é incrível nessa parte? Quando o apóstolo Paulo diz, vivam de modo digno. Nós estamos diante de um escrito que tem um pouco menos de 2000 anos. Então o apóstolo Paulo escreve para um contexto. Filipe, para quem Paulo escreve,
era uma colônia de Roma. E viver de modo digno estava relacionado com a vida daquelas pessoas que viviam em Filipe. Porque, como eles eram colônia de Roma, eles precisavam viver como um cidadão romano, mesmo estando fora de Roma, seguindo todas as leis, todas as ordens, vestimentas, da forma que falavam, da forma que se comportavam. Então o apóstolo Paulo faz esse paralelo dizendo: ei, assim como vocês entendem que precisam viver de um modo digno como um cidadão romano, dentro de um local que não é Roma, assim também vocês precisam viver de modo digno as coisas do Evangelho. Mesmo vocês não estando na pátria celestial, mesmo vocês estando vivendo em um contexto muito difícil, mesmo vocês sendo perseguidos por causa da religião, vivam de modo digno, que agrada ao Senhor. Quando nós estamos vivendo aflições na nossa vida, quando nós estamos ausentes, sabe qual é o maior erro e o maior perigo? É nós retrocedermos, é nós voltarmos atrás. Quem aqui já não retrocedeu em um processo da sua vida? Já não retrocedeu em um projeto da sua vida? Todos nós. O apóstolo Paulo, ou o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 28, ele fala o seguinte: o meu justo, Deus falando, viverá pela fé. Mas ele fala aqui, na parte B do versículo, nos diz algo muito importante e instrutivo. Sim, nós precisamos viver pela fé, mas nós não podemos retroceder. Nós não podemos retroceder na fé. Nós precisamos estar vivendo de um modo digno. Não podemos retroceder ou recuar nos projetos, porque estamos com a alma insatisfeita. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido irmão, o problema não é porque você não conquistou algumas coisas na sua vida. O problema é que você ainda não encontrou a satisfação da sua alma, que é Jesus. Quem sabe você é como a mulher samaritana, já trocou milhares de vezes de par, mas mesmo assim não está satisfeito. É porque ainda você não experimentou a vida em Deus que te satisfaz. Todos buscam algo que transcende. Nós vivemos em um mundo, em um contexto de inúmeras religiões. Todo mundo busca algo maior para a sua vida, ou um guru, alguma coisa assim. Todo mundo busca, mas o mundo não compreende que eles precisam de fato ter a sua fé naquele que criou e que salvou a humanidade por intermédio de seu Filho amado Jesus. Sabe quando nós descobrimos que somos insatisfeitos? É quando nós estamos diante das tribulações. Ou quando nós temos tudo, mesmo assim nós não conseguimos nos saciar. Aí nós começamos a viver para o nosso estômago. Começamos a viver pela nossa fome insaciável da alma. Portanto, nessa noite nós precisamos entender que não importa a tribulação da vida, nós precisamos estar firmes na fé em Cristo Jesus. E para finalizar, nós vamos 4 capítulos à frente da carta aos Filipenses. E nós precisamos fazer a leitura do que diz respeito sobre a nossa razão, sobre a nossa satisfação. O texto bíblico nos fala o seguinte: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. E daí Paulo fala que o segredo está aqui. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. A satisfação do homem está naquele que dá força. A satisfação do homem está naquilo que ele está apoiado. Quem sabe você está apoiado
tantos anos da sua vida em coisas erradas, em pessoas, em sentimentos, mas Paulo fala a nós nessa noite que é Cristo que dá forças para nós vivermos, forças para nós andarmos e força para nós crermos em Jesus. Nós só temos dois caminhos. Nós não temos muitas alternativas na nossa vida. Ou nós sermos satisfeitos por intermédio da fé, mesmo tendo tribulações, ou nós vivemos a nossa razão imediatista, a nossa razão lógica, e vivemos como pessoas insatisfeitas. Só que nós precisamos nos perguntar nessa noite, em qual caminho Deus está? Em qual caminho Deus se manifesta? No caminho da lógica? Ou no caminho daquele que é satisfeito nele? No caminho daquele que tem a sua vida alicerçada em Jesus? Ou na vida daquele que tem a sua vida alicerçada nos seus bens? O ministério pode subir. Jesus, diante de uma situação, você já deve ter ouvido isso. Um jovem muito rico disse: Jesus, eu quero te seguir. Veja que Jesus, ele pede algo para testar o coração. E Jesus disse: tá bom, vende todos os seus bens. Jesus não queria que ele vendesse os bens. Sabe o que Jesus queria? Que ele tirasse os bens do seu coração. Jesus queria que o jovem rico tirasse o amor, o apego, a satisfação que ele tinha no dinheiro. Jesus desejava que o jovem rico o amasse acima de todas as coisas e fosse satisfeito em Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 4, é o que traz o título, a carta aos Filipenses, que nós chamamos de carta da alegria. O apóstolo Paulo fala, mesmo estando encarcerado, triste, atribulado na alma, aos seus leitores o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Quando, pastor? Sempre. Pastor, tô mal. Sabe o que é alegria? Vamos compreender aqui, a paz de espírito. É claro, se você está de luto, você vai enfrentar o luto. É claro, se você está triste, você vai enfrentar a tristeza. É claro, se você está doente, você vai enfrentar a doença. Eu não estou ministrando triunfalismo, eu não sou nem coach, cara. Se você quer um coach, vai procurar um coach, não um pastor. Está entendendo? Paulo está dizendo que por mais triste que você esteja, encontre a paz que há em Jesus. Por mais difícil que esteja a sua casa, encontre a alegria que há em Jesus. Sabe que Paulo está dizendo? Que em Cristo existe consolo. Não um consolo relacionado às coisas dessa terra, mas o consolo que existe em Jesus. O alicerce de um satisfeito jamais estará ligado às realizações pessoais. Tudo isso passa. Nunca nós estaremos no ápice da nossa vida, igreja. Nunca. Podemos até chegar, mas permanecer lá não é fácil. Vamos ter inúmeros declives. Mas quando nós chegarmos nos declives da vida, nas tribulações, nas doenças, nas enfermidades, nos perigos, mesmo assim, eu vou continuar com a minha alma satisfeita. Por isso, nessa noite, o alicerce do satisfeito sempre será Jesus.
Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: não posso colocar outro alicerce, outro fundamento que não seja o Senhor. Não coloque outro fundamento na sua vida, nessa igreja, que não seja Jesus. Onde está o seu coração? Aonde você está sustentando a sua vida? Para finalizar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Paulo escreve o seguinte à igreja de Corinto: de todos os lados somos pressionados por aflições. Paulo está dizendo da esquerda, da direita, frente, trás, de cima, baixo. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados por elas. Paulo está dizendo: você pode até passar, vai doer, mas calma, elas não vão te matar. E Paulo continua dizendo: ficamos perplexos. Existem coisas na nossa vida que acontecem, igreja, que nós falamos: não acredito. Podemos ficar perplexos, mas nós jamais ficaremos desamparados. Por quê, pastor? Porque nós temos o consolo em Cristo, nós temos o consolo no Espírito Santo. Todos os dias nós temos direito a esse consolo. Você pode estar mal, mas do seu ouvido vai brotar a voz da esperança: eu estou contigo todos os dias até o final. Você está passando por aflições, calma, você não está vendo, mas eu estou aqui. Você pode estar perplexo, não entendendo o que está acontecendo, mas eu sou o Emanuel, o Deus conosco, e jamais irei desamparar a sua vida. Aplauda o Senhor. Essa é a esperança daqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, o triunfo da cruz, que nos traz a esperança sobre todas as coisas. Cristo crucificado e ressurreto, igreja. Paulo continua dizendo: somos perseguidos. Nós vamos ter dias de perseguições. Nós não sabemos o porquê. Nós vivemos uma conduta correta e alguém nos persegue, e Paulo fala: no tempo da perseguição você não será abandonado. Não será abandonado. Você pode até cair um tombo, é isso que o texto bíblico fala. Somos derrubados, mas não destruídos. Meu irmão, eu não sei em que grau você está. Pastor, eu estou arrasado. A esperança precisa brotar em seu coração, que é o nosso alicerce. E a palavra que eu tenho para você nessa noite, uma palavra pastoral: você não será destruído por essa onda. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, saindo da prisão de Faraó do Egito, o texto bíblico nos fala que eles depararam com o Mar Vermelho. E o Senhor dá uma ordem a Moisés: pegue o teu cajado e bata no mar, e o mar se abrirá. Quem sabe na sua frente há um grande mar, atrás há um exército que quer destruir a sua vida. A sua esperança está em Cristo, e você não será destruído. Se coloque de pé no seu lugar e vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração.